Os melhores e piores conselhos fitness ranqueados um a um. Desde aqueles, meu querido, que são um completo de um lixo total, e que se você os segue, com toda certeza você está jogando fora o seu tempo, o seu esforço, o seu dinheiro, a sua disposição e os seus resultados. Assim como nós vamos trazer hoje aqui também conselhos esses que são excelentes, são excepcionais, e que se você os segue, aí sim você está otimizando os seus resultados. Serão os nossos top tier. Beleza? Começando com o primeiro da nossa lista aqui, que é o famoso, cara, esse aqui foi clássico, hein? 8 cresce, 15 define. Então, se você quer crescer e ganhar massa muscular, você tem que fazer um treino aí com séries de 8 repetições e tochar de carga. E se você quer definir a musculatura, você deveria fazer um treino, então, com 15 repetições e carga, e deixar a carga bem baixa, né? Sentir o músculo queimar. Cara, isso aqui, se você acredita nisso aqui em 2025 ainda, você tá maluco, tá? Isso aqui é um completo de uma loucura. Você, em pleno 2025 ainda, acreditar nisso aqui. E por que eu digo isso, né? Primeiro, porque ele faz uma distinção de que seriam dois processos muscularmente diferentes dentro do próprio treino. Então, se você quisesse então construir massa muscular, o foco é manter até 8 repetições, ou de 8 a 10 repetições. E se você quisesse definir a musculatura, você teria que fazer mais e mais e mais repetições, porque talvez fazendo mais você queima mais calorias, e aí você, porra, sei lá, fica mais fácil de adicionar déficit calórico, ou porque você sente queimar o músculo, e aí isso aí daria uma impressão de que, de que você estaria queimando gordura. Enfim, existem várias explicações para explicar o inexplicável, né? O fato, cara, é que a gente sabe muito bem que a hipertrofia ela acontece de forma semelhante em séries de 6 a 15 movimentos se você mantém a mesma proximidade da falha. Então, se você faz 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 movimentos, é meio que pouco importa se o assunto é hipertrofia, ganho de massa muscular, se você mantém a mesma proximidade da falha dentro desse range, dessa margem, né? E se você faz repetições, faz séries com repetições ainda mais altas, mas se você chega até a falha, aparentemente os níveis de hipertrofia seriam todos muito semelhantes, tá? Então, isso aqui é loucura, tá? Isso aqui é loucura, você achar que você precisa. Inclusive, até é um puta tiro no pé. Você trocar. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Você então constrói massa muscular, você constrói toda a tua capacidade aí em cima de um treino que envolve ali 8, 10 movimentos. E aí chega num momento onde você quer perder gordura. Você tá com uma dieta com déficit calórico, então. Tá ali no deserto, tá enrolado, tá passando fome. Não tá entregando pro teu corpo nutrientes suficientes. Aí você muda o teu treino em si, muda e começa a entregar para ele não um estímulo de manutenção de massa muscular, que seria carga e pauleira porra, vamos para cima. Não, você começa a entregar para ele o quê? Cargas muito menores e esse estímulo muito mais metabólico, por assim dizer. Cara, isso é receita para você se fuder, tá? Isso aqui é receita para você perder boa parte da massa muscular que você conquistou a duras penas ali no primeiro momento, tá? Então esqueça isso aqui é lixo total, com toda certeza. O que nos leva ao próximo da lista, cara, que é, para você, o conselho, né, seria focar sempre em progressão de cargas. Então, sempre que é possível, foque isso, esse vai ser seu objetivo a todo o treino. Independente se você quer ganhar massa muscular, perder gordura, enfim. E, cara, isso aqui é excepcional, tá? Isso aqui é top tier, com toda certeza. Você focar o seu treino no que é a progressão constante de cargas, e é claro aqui, né? Quando eu falo progressão de carga, eu não tô falando só em botar mais peso na barra. Apesar de botar mais peso na barra ser uma forma de progredir carga. Quando eu falo de progressão de carga, eu tô falando aqui de você, então, conseguir colocar mais peso na barra, mas ao mesmo tempo você conseguir fazer uma repetição a mais do que você estava fazendo anteriormente, ou então de você conseguir executar uma repetição com o mesmo peso, mas com mais velocidade. Todos esses elementos, entenda a carga como estresse ou estímulo que você está entregando para o teu corpo. E fazer a progressão de cargas nada mais é do que fazer a progressão desse próprio estímulo, a progressão desse próprio estresse. E, cara, isso aqui é a obrigação, inclusive, tá? É a sua obrigação fazer essa progressão. É obrigatório. Se o seu treino está bem montado, se o seu ambiente entre treino, dieta e recuperação tá tudo bem montado, você é obrigado a conseguir fazer progressões mínimas, pequenas, é claro. Não tô falando pra você botar todo treino eu vou botar a anilha de 20 cada lado no supino. Isso não existe. Tá? Muitas vezes não vai existir nem o fato de você colocar todo o treino anilhas de 5 ou de 2,5. Às vezes você vai ter que trabalhar com anilhazinhas bem pequenas, cara, de 1 quilo, por exemplo, para conseguir fazer progressões adequadas, ou então fazer progressões de repetição, ou então, enfim, se o seu treino se você não consegue fazer isso no seu treino, significa que ele está muito mal
projetado. E, cara, isso é uma das teclas que eu bato muito com os meus alunos dentro do protocolo Shape Blindado, que é o meu programa de treinamento personalizado, onde eu te pego pela mão, de fato. Te faço construir um corpo com muito mais força, com muito mais massa muscular, com menos gordura, com mais funcionalidade também, com muito mais energia, com muito mais testosterona. Se você quiser conhecer o protocolo Shape Blindado, só clicar no primeiro link da descrição, tá certo? Então, eu bato muito na tecla disso com a rapaziada, que a gente faz esse controle total para que justamente você consiga progredir sempre, sempre e sempre. Assim, conseguindo muito mais resultado em força, em massa muscular, enfim, todos os detalhes. Então isso aqui, cara, é excepcional, é top tier, com toda certeza. O que nos leva ao próximo da lista, que é comida de verdade é superior à suplementação. Cara, esse aqui é um conselho, cara, é um conselho foda, tá? Um excelente conselho. Por que eu te falo isso? Eu ia colocar ele aqui no mais bom do que ruim, mas ele é muito bom mesmo, cara. Por que ele é muito bom? Porque nós temos a tendência a querer terceirizar as nossas responsabilidades, as nossas coisas, ou então nós queremos buscar em alguma cápsula, algum comprimido, alguma coisinha, o resultado que nós não estamos tendo. Né? E aí o cara vem e começa a gastar um monte de grana com um monte de suplemento que ele não precisaria tomar, mas que ele tá tomando porque ele acha que o resultado é aquilo ali que falta para ele poder ter resultado. E cara, quando você entende que a comida de verdade ela é superior, sim, à suplementação, que você não tem nenhuma suplementação obrigatória para você. É claro, aí eu vou botar várias aspas, né? Porque aí sempre vai surgir não, mas aí veja bem, porque tem que. É claro, exceções são sempre exceções. Né? Só que a exceção, cara, é o exemplo do burro, né? Então, sempre que eu dou um exemplo e o cara vem com uma exceção pontual, aí já sabe, né? Então, cara, a comida de verdade será sim superior à suplementação, beleza? O que nos leva ao próximo da lista aqui, que é o cardio, uma cardio em jejum. E que cardio em jejum queima mais gordura. Essa é a frase, né? Vou trazer sempre o conselho como um todo para ficar fácil de entender. Trazer ele numa frase toda, né? Mas é que cardio em jejum queima mais gordura. Cara, isso aqui eu vou te dizer que é mais ruim do que bom, tá? Por que é mais ruim do que bom? Porque de fato, cara, cardio em jejum é bom? É bom. Aliás, vamos lá, o cardio é bom? É bom. Bom pra caralho. Cardio em jejum é bom? Cara, pode ser que seja otimizado com relação ao tempo ali, muitas vezes vai ser. Agora, ele é bom porque ele queima mais gordura. Apesar dessa informação, apesar dessa frase, ela não tá errada. Ela não tá errada, a frase é correta. Cardio em jejum queima mais gordura. E é claro, né, o queima mais gordura ele tem que vir entre aspas, porque o que acontece, né? Ele vai se mobilizar mais gordura, mais tecido lipolítico, e vai mais tecido lipídico, inclusive, né? Vai fazer mais lipólise, mas não quer dizer que essa lipólise vai se converter em beta-oxidação, porque existe umas outras coisas, ela vai evoluir para a beta-oxidação. Então você vai quebrar a gordura, vai deixar a gordura ali, mas, enfim, não quer dizer que você vai dar um destino para ela. E qual que é o problema dela? Por que ela é mais ruim do que bom? Porque isso faz as pessoas acreditarem em dogmas, muitas vezes, em estigmas pontuais, que esse tipo de coisa seria, por exemplo, essencial caso você queira perder gordura. Né? Ou então, como cardio em jejum queima mais gordura, eu vou fazê-lo ao invés de outras coisas. Não, tá? Não. Aliás, inclusive no frigir dos ovos, na regra final, cardio em jejum não é melhor do que cardio alimentado. Ele não vai queimar mais gordura do cardio alimentado, porque, bom, queimar gordura tem a ver com beta-oxidação, enquanto a lipólise, que é a quebra da gordura, a quebra da molécula de gordura dentro do próprio organismo ainda, mas não foi eliminada, aí sim o cardio em jejum seria superior, mas isso no final das contas, cara, no frigir dos ovos não influencia em nada se o déficit calórico não tá bem ajustado. Então, aqui acaba sendo mais bom do que ruim, porque meio que ilude as pessoas. O que nos leva ao próximo da lista, que cara, se for saudável, você pode comer à vontade. E essa frase é muito perigosa. Essa frase é muito perigosa. Isso aqui, cara, é mais ruim do que bom, viu? Porque, vamos lá, essa frase do se é saudável, e aí o saudável, às vezes ele vem entre várias aspas, né? Mas se é saudável, pode comer à vontade. Isso faz com que as pessoas muitas vezes acabem comendo muito, muito, muito. Por mais que seja, pô, bater um pratão de arroz com feijão e sei lá, cara, e carne, e o cara come meio quilo de. Meio quilo é pouco, né? Mas o cara come 1 quilo de comida por dia. Aliás, 1 quilo de comida por dia é muito pouco também. Os caras comem 1 quilo de comida por refeição. Vamos lá, agora sim. 1 quilo de comida por refeição, o cara faz 3 refeições por dia. Tudo alimento dito saudável. Só que, cara, pô, o cara jogando as calorias lá pra cima. Se o cara não tá gastando essas calorias, ele tá acumulando isso em forma de gordura. Então, não é, entendeu? Não é liberado assim, infinito, vou comer pra caralho. Não, é claro que muitas vezes alimentos mais saudáveis, você tem. É foda falar alimentos mais saudáveis, porque essa dita nomeação, né? Botar um alimento que é mais saudável ou menos saudável no vácuo, isolado, é meio complicado. Mas isso faz com que a galera extrapole muitas vezes calorias a troco de nada.
só porque tá achando que é saudável. Aí o cara confunde isso aí com alimentozinho fit, nesse fit de mercado, essas coisas. Aí dá merda, entendeu? Aí dá merda. Então, acaba sendo mais ruim do que bom, porque isso aqui acaba desconsiderando o conceito da termodinâmica como um todo. O que nos leva ao próximo da lista, cara, que é o seguinte: é o básico bem feito supera qualquer hack mirabolante, tá certo? Isso aqui, cara, é top tier, perfeito? Ah, porque existem hackzinhos pontuais que eu posso utilizar para fazer alguma coisa. Existe, na vida existe tudo. Mas, cara, o básico bem feito, você comer bem, dormir bem, treinar bem, porra, fazer o que tem que fazer bem feito, supera qualquer hackzinho mirabolante. Isso aí não tem nem que a gente gastar tempo falando sobre isso. É o básico do básico. O que nos leva ao próximo, cara, que é a constância vence a intensidade. Tá? Isso aqui ó, tem a fabulazinha da lebre com a tartaruga, né? Que a lebre era muito rápida, aí ela correu até um ponto lá, e aí tirou um cochilo, aí a tartaruga lá, lenta, firme e forte, ali, um passo de cada vez, foi lá e ganhou a corrida. Enfim. Cara, isso aqui é muito bonito no coisa aqui, né? Na fábula. Mas na vida real, eu gosto de pensar num outro modelo, tá? Num modelo onde constante. É claro, no mundo ideal, a gente tá falando do cara que é constante e que é intenso ao mesmo tempo. Então o cara entrega a alma ali no negócio, faz o negócio bem feito, e ao mesmo tempo faz o negócio bem feito sempre. Só que eu gosto de pensar, cara, sempre que intensidade distorce o tempo. Tá? Então, muitas vezes você vai encontrar. E, aliás, mais do que só intensidade distorce o tempo, existe um limiar mínimo de intensidade que você tem que ter nas coisas para que a constância seja habilitada e você possa fazer. Por quê? Porque eu tenho certeza que você conhece uma série de pessoas, geralmente a galera de meia idade, assim, os caras de 35 anos, quase 40, acima de 30 você começa a ver uns caras como esse, que vão na academia há anos e os caras estão sempre igual. E o cara vai anos na academia, o cara tá indo todo dia lá. Todo dia não, mas o cara tá indo 3, 4 vezes por semana, vai lá todas as semanas do ano ali, falta um mesinho no ano todo, tá, beleza. Tá lá, não é turista de academia, o cara tá fazendo. Só que mesmo assim ele nunca muda nada, o cara tá igual, pegando as mesmas cargas há anos. E qual que é o problema disso, né? Ele só tá batendo ponto. Existe um limiar mínimo de intensidade que tem que aplicar e imprimir em cima das coisas, para que aí sim essa constância some com aquilo. É claro, não precisa ser intensidade máxima, o cara que vai lutar o tempo todo, não precisa ser isso, mas você precisa ter um mínimo de intensidade rodando ali. Então, por muitas vezes, é interessante que você tenha uma intensidade máxima no primeiro momento, você vai estar empolgado mesmo, faça essa intensidade máxima, e aí você deixa essa intensidade cair um pouquinho em algum grau, e permaneça fazendo as coisas de forma constante. Mas sempre acima do limiar mínimo de intensidade. Entende? É isso que eu quero que você. E quando eu falo de intensidade, aqui eu tô falando de um conceito abstrato e subjetivo. Não é só carga, não é só intensidade de esforço, não. É um elemento um pouco mais subjetivo aqui, tá? Um pouco mais abstrato. E por isso, cara, isso aqui é bom porque te fala sobre constância, mas é ruim também. Então é mais bom do que ruim, tá? Não é top tier, assim, sem defeitos. É mais bom do que ruim. O que nos leva ao próximo da lista, que é justamente meio que o oposto disso aqui, né? Que suplementos podem substituir refeições como um todo. É claro, né? Suplementos podem pontualmente substituir uma refeição. Isso é óbvio. Né? Como um momento, um ponto ali, é óbvio. Mas você virar aqueles cara escravo de Herbalife, você lembra dessas porra aí? Herbalife, que o cara ficava trocando as refeições tudo por causa desse negócio aí. Cara, loucura, tá? Lixo total, esqueça disso. Cara, vá no alimento, comida, isso aqui é sagrado, isso aqui é 10, tá? O próximo da lista é o seguinte: tem que trocar de treino toda semana, senão você não tem resultado. Você tem que confundir a musculatura. Esse é o conselho que as pessoas te dão, né? E, cara, isso aqui. Assim, eu tô em dúvida entre lixo total e mais ruim do que bom, tá? Assim, definitivamente ele é ruim, em algum grau, tá? Eu só quero entender se dá pra salvar alguma coisa disso aqui. Mas, vamos lá. Cara, tem que trocar de treino toda semana, isso aqui é lixo total, tá? Não tem que trocar de treino. Tipo, como se fosse obrigação do cara. Você tem que trocar de treino toda semana, senão seu físico não evolui, senão você não fica mais forte. Cara, isso é loucura, tá? Isso é loucura. Inclusive, você tem que prezar justamente não pelo contrário também, que é nunca, absolutamente nunca, escolher os mesmos exercícios e casar com eles, nunca trocar, também não é o ponto. Mas trocar de treino toda semana, todo mês, inclusive, pô, cara, é claro, você pode mexer em variáveis dentro do treino. Você pode mexer digamos, você pode fazer ajustes de margem de repetição. Você pode. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, inclusive, é fazer uma periodização ondulatória. Uma programação ondulatória. Não necessariamente uma periodização no sentido mais básico e raiz do que a construção de periodização, mas nada deixa de ser do que um planejamento. Né? Então, uma construção, uma programação ondulatória que estimule, por exemplo, o cara a aumentar repetições, ou aumentar peso, ou enfim, tudo aquilo que a gente vai querer fazer num determinado momento com um aluno específico. Né? Assim também como eu gosto de, às vezes, mudar a ordem de alguns exercícios, dentro da própria programação, dentro do próprio treino,
para fazer alguns trabalhos mais específicos. Enfim, o fato é que você trocar exercícios, trocar, porra, de treino toda semana, cara, isso é loucura, tá? Isso aqui é loucura. Isso aqui é o passaporte do fracasso, tá? Isso aqui é o treino do fracasso. Se você tá fazendo isso aqui, você embarcou no treino do fracasso. O próximo da lista é o seguinte: calorias são todas iguais, independente do qual alimento seja. Aqui a gente tem o quê? Um foguinho, né, de caloria, e um cookie, e aí uma carne, né? Como se isso aqui, se o número de calorias fosse o mesmo, seriam os mesmos alimentos. Isso aqui é loucura, tá? Isso aqui é loucura, isso aqui é lixo total. Isso aqui desconsidera plenamente o conceito de macronutrientes. Em que você vai ter macronutrientes específicos que vão entregar para você qualidades específicas dentro do corpo. Então isso desconsidera, por exemplo, que porra, são fundamentais aminoácidos para que você construa musculatura. Né? Afinal, se as calorias são todas iguais, você poderia pegar a caloria do carboidrato, da glicose específica que está metabolizada, ela pega da glicose e constrói a musculatura, que não é o que acontece. Né? Claro, aí quando você pensa, por exemplo, em gliconeogênese, né, na construção, na criação de compostos glicídicos a partir de compostos não glicídicos, né? Então, a criação de glicose a partir de compostos não glicídicos, aí existe um molejo um pouco melhor dentro dessa regra aqui. Mas, cara, esqueça isso aqui. E se você quiser focar, cara, foca em macronutrientes, tá? Macronutrientes, e aí sim, você vai ter um elemento calórico no final, mas calorias por calorias não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Tá? O próximo da lista é o seguinte: foco na técnica antes de aumentar os pesos, né? Foco na técnica do peso. Cara, isso aqui não é ruim não, tá? Não é ruim não, porque aí você começa a blindar um monte de molecão que só quer, porra, torar o peso nas coisas e tá cagando pra técnica. Mas ao mesmo tempo eu vejo que isso aqui faz com que muita gente acabe... Isso aqui é mais coisa de mulher em algum grau, tá? Querendo, ou tendo muita dificuldade em progredir os pesos, porque acaba ficando com medo de errar um milímetro a técnica, sabe? E, cara, é claro, eu sempre gosto do conceito de treinar bonito. Tipo, o cara tem que treinar bonito, pô. O cara, você tem que ver, cara, execução muito bem montada, amplitude máxima. Porra, cara, o cara quando o cara tá brigando com a repetição, ele não perde técnica. Eu gosto desse conceito de treinar bonito. Eu acho bacana pra caralho essa porra. E acho extremamente válido. Só que, ao mesmo tempo, você vai treinar bonito. Assim, bonitinho nota 8, entendeu? Não é bonito nota 10, porque bonito nota 10 prediz uma carga muito baixa para diversas coisas. E eu acredito, né, que para você fazer pequenas progressões, você tem que estar disposto a sacrificar pequenos detalhes técnicos. Pequenos detalhes técnicos, pontuais, dentro das repetições mais difíceis. E que, é claro, são elementos muito subjetivos e que são muito pontuais mesmo. Isso aqui não é carta branca para você poder cagar a técnica. Mas, de uma forma ou de outra, cara, isso aqui é mais bom do que ruim. Tá? Mais bom do que ruim, porque faz com que a galera não se emocione tanto aí, não queira triplicar o peso das coisas troco de nada. O que nos leva ao próximo da lista, que é o seguinte: treinar força é obrigatório. Cara, esse conselho aqui é pica, tá? Esse conselho aqui é foda demais, eu não tenho nem o que falar sobre isso aqui, cara. Isso aqui é muito bom. Treinar força é obrigatório, independente do que você busque. Dependendo do seu objetivo final, pô, se é um esporte, se é pô, mais massa muscular, é claro, né, se é mais muscular, as coisas vão estar intimamente ligadas, né? Mas se é mais funcionalidade, se você quer prevenir lesões, ou aliás, prevenir lesões também é um conceito bem delicado também, que em tese não existe muito bem, não. Mas se você quer diminuir a possibilidade de incidência de lesões, talvez isso seja um pouco melhor nesse conceito. Treinar força é obrigatório, se você é velho, é obrigatório, se você é novo, é obrigatório. Não interessa o que você é obrigatório, tá? Então isso aqui tá aqui com toda certeza. O próximo da lista é o seguinte: o próximo conselho é: só faça aquilo que você consegue manter no longo prazo. Então, que a gente tem a estrada de longuíssima duração, né? Então só faça aquilo que você consiga manter no longo prazo. Isso aqui, cara, isso aqui é mais bom do que ruim, tá? Por que é mais bom do que ruim? Por que isso aqui não é perfeito? Vamos lá, em tese, poderia ser perfeito, né? Porra. Afinal, você tem que conseguir manter as coisas ao longo prazo. Isso aqui só não é perfeito porque o que acontece? Muitas vezes você estará em momentos da vida, aliás, sempre, né? Pensando que a vida é dinâmica, você estará e se colocará em momentos diferentes que possibilitarão coisas diferentes. Se não, vamos lá, meu querido. Quando você é solteiro, sem filhos, sem nada, você pode dormir 8, 9 horas de sono por noite, sem grandes problemas. Quando você é adolescente, você não trabalha, você pode fazer isso também. Assim, isso é natural de fazer. Você consegue fazer porque você não tem obrigações. Agora, a partir do momento que você constrói obrigações, você vai ter que ponderar essas obrigações com um sono, por exemplo, com outras coisas. Você vai ter que começar a administrar o seu dia. E coisas que você fazia no passado, você não vai conseguir fazer agora. Então, se pensando nisso, pensando nesse cenário, né,
Vamos lá, vou dar um exemplo mais concreto ainda. O cara casou, tem filhos. Filho pequeno. Filho pequeno acorda uma vez ou outra durante a madrugada e ele não consegue dormir uma noite inteira. Pensando que você. Vamos lá, pensar num horizonte de longo prazo, se você sabe que quer ter filhos, você sabe que vai ter filhos, se você quer ter filhos de fato, saber se vai ter filhos, você não consegue saber, né? Mas se você quer ter filhos de fato, você já vai esperar que lá na frente, em algum momento, o seu sono seja prejudicado por conta dos seus filhos. Naturalmente, isso aí é do jogo. Só que, sabendo disso, se você chegar agora, que você tem 19, 20, 25 anos, 30 anos, não tem filhos, e falar, pô, foda-se, já que lá na frente eu não vou conseguir dormir bem, eu já não vou dormir bem agora mesmo. E que se foda. Né? Porque eu não vou conseguir manter a longo prazo, então eu não vou fazer certo, porque eu não consigo manter a longo prazo. Entende? Isso é um conselho meio idiota, não é? E é a mesma coisa que acontece aqui. É claro, isso aqui, se a gente mudasse um pouquinho a frase, talvez a gente colocasse aqui em cima. Mas o problema vem quando. E muitas vezes um segundo ponto, tá? Quando você, por exemplo, tá num estágio muito específico da sua vida, vamos lá, você pegou férias do trabalho. Tá? Eu por muito tempo fiz isso, cara. Olha que loucura, por muito tempo fiz isso. Eu gostava muito das férias do trabalho, porque eu conseguia me dedicar às coisas que eu queria me dedicar no dia a dia, mas não conseguia porque eu tava, pô, trabalhando, estudando, fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu pegava férias do trabalho pra conseguir treinar mais, cara. Puta, isso era uma delícia. Tinha meus. Eu fazia isso aí quando eu tinha o quê? Uns 20 e poucos anos ali, 21, 22, 23, 24. Acho que até uns 26 anos eu me lembro de pegar férias assim. E, cara, quando as férias chegavam, eu tava ficando num tesão, assim, caralho, agora eu vou conseguir treinar o tanto que eu quero treinar, saca? Então, novamente, são momentos específicos e que, se eu fosse pensar só o que eu fosse seguir ad eterno, eu, sei lá, não teria aumentado o volume de treino, a frequência de treino, o que eu naturalmente já faria. Então por isso que eu acho que esse aqui não, é mais bom do que ruim, mas não é perfeito. O que nos leva ao próximo da lista, que é o seguinte: monitore seus dados a todo tempo. Dados de sono, de força, de peso, de disposição e outros dados mais abstratos. Isso aqui, cara, depende, tá? Isso aqui talvez estivesse bem no intermediário entre essas duas coisas. Ele é exatamente neutro. Exatamente neutro. Por quê? Se você é um cara que não controla nada, é interessante você controlar tudo. Se você é um cara que controla tudo, é interessante você não controlar nada. Tá? Por quê? Porque, vamos lá, eu tendo a ser um cara que gosto mais de controlar dados do que de não tê-los. Pelo menos em algum momento da vida eu fui assim. Isso me gerava um problema que eu começava a controlar excessivamente os dados. Então, pegando, por exemplo, dados de sono, né? Eu ficava todos os dias olhando quanto tinha dado o meu Garmin ali no sono. Qual que era o meu score de sono, como é que estavam as coisas. Isso me deixava ansioso também, porra, não consegui dormir bem, então eu sabia que meu dia ia ser uma merda. E, na verdade, não, pô, nada a ver. Existe essa relação, mas não é porque marcou errado ou marcou mal no relógio que meu dia vai ser uma bosta. Mas eu já ficava com esse estigma, com essa situação. Então, isso aqui é bem neutro, cara. Eu vou deixar aqui no, sei lá, no mais bom do que ruim, porque eu acho que vocês, a maioria de vocês não controla porra nenhuma, né? Vocês estão vivendo no freestyle. Como vocês estão vivendo no freestyle, porra, então comece a controlar, cara. Comece a controlar uma série de coisas ali, porra, carga dos treinos, isso é fundamental que você controle, tá? Isso é fundamental, isso é inegociável. Mas aí começa a controlar também, cara, o horário de sono, se você conseguir controlar o peso também de forma subsequente, isso vai ser legal em algum grau, tá? Então, mais bom do que ruim. O próximo da lista é o seguinte, cara. Gordura esconde seu físico. Então, perca gordura primeiro, antes de pensar em ganhar massa muscular. E é claro, quando você tá começando, o processo é contínuo. Mas, cara, isso aqui é totalmente real, tá? Isso aqui é totalmente real e eu concordo com isso aqui. Eu acho que a gordura em si, ela vai prejudicar muito, ela prejudica muito os físicos em geral, tá? Então, comece no começo, fazendo um cutting, tá? Começa fazendo. É claro, eu já não gosto dessa nomenclatura de cutting booking, mas eu falo porque eu sei que vocês entendem. Eu sei que vocês entendem isso aí, fica mais fácil eu falar desse jeito, né? Mas comece primeiro com um déficit calórico aí, pra. Porra, quando você seca, cara, a primeira coisa que acontece, você melhora a sua sensibilidade à insulina, você. O próprio ganho estético mesmo já vem elevado logo no primeiro momento. Então, primeiro dê essa secada e depois vai construindo massa muscular, tá? Em cima desse físico já mais seco, é claro, com as transições certas entre os elementos alimentares. O próximo da lista é o seguinte: se mova todos os dias mesmo que você não vá pra academia. E, cara, isso aqui é interessante, tá? Porque isso aqui, ele tem tudo pra vir aqui no top tier. Tá? Eu acredito piamente que você deve construir uma rotina a qual você. Porque assim, a gente já é sedentário mais do que o normal. Vamos lá, mesmo que você treine hoje, muitas vezes você pode ser sedentário. Uma concepção mais geral do processo. Que é o seguinte: você vem, se exercita por 1 hora durante o dia e acabou. O resto do seu dia todo sentado na bunda na cadeira, ou aí vai para um lado pro outro, você vai de carro. Aí vai fazer tal coisa, você vai de carro. Você dá 1000 passos por dia,
O que é pouquíssimo, tá? Pouquíssimo. Você tem que mirar ali pra, cara, 10 mil, 12 mil passos por dia. 10 mil é uma meta boa pra você marcar. E aí você. É só isso. Você dá 1000 passos por dia e você vai na academia. Cara, isso é uma merda, tá? Só que ao mesmo tempo, eu vejo pessoas que acabam se viciando no esforço contínuo e que não existe dia de descanso passivo. Você não pode. Se você ficar um dia mais de boa, nossa, sua saúde vai pro saco e tal. E por isso que eu jogo isso aqui. Pro mais bom do que ruim. Porque acaba tendo esse grupo de pessoas que facilmente acaba interpretando como se fosse como se você tivesse que ficar dependente até emocionalmente mesmo do próprio treino, tá certo? Aí, isso aí já passou dos limites, tá? O que nos leva ao próximo da lista, que é o seguinte: só fazer abdominal garante para você um abdômen trincado. Não precisa se preocupar com mais nada. Isso aqui é 100% lixo. 100% lixo, tá? Isso aqui, abdominal é importante? É importante. Para um monte de coisa? Para um monte de coisa. Importante para você ganhar mais força nessa região, ganhar mais estética nessa região, mais estabilidade. Cara, isso aí é. Abdômen é obrigatório, tá? Obrigatório você ter uma rotina de treino de abdômen aí de alguma forma, tá? Pode ser inserido no treino, pode ser em outros momentos, enfim. É fundamental. Só que isso não vai garantir que você tenha um abdômen trincado. Cara, o princípio da definição muscular, o que é? É músculo, gordura. O que é o princípio da definição muscular? Tenha mais músculo e tenha menos gordura. É isso. Se você tiver mais músculo e mais gordura, vai ficar. Aqui é claro, né? A gente tem o Ed Hall aqui, que mesmo tá gordo aqui, o pai tá gordo, né? Mas tá com o abdômen marcado. Tá? Mas eu tenho certeza que não é esse tipo de físico aqui que você tá. E também não é esse abdômen mais marcado possível que poderia ficar. Então, a grande questão, o grande ponto é, cara, mais importante do que fazer abdominais é fazer dieta. Tá certo? Para abdômen trincado, é isso aí. O próximo da lista é o seguinte: faça aeróbico sempre. Esse é o conselho, né? Faça aeróbico sempre. E, cara, isso aqui eu concordo em gênero, número e grau. Quando a gente pensa né, em cardio, né? Em cardio como um todo, as pessoas às vezes elas esquecem do quanto isso te ajuda na recuperação, se bem feito, é claro, o quanto isso te ajuda na melhora da resposta à insulina, quando bem feito, é claro também, quanto isso te ajuda na melhora do teu condicionamento físico, cara, como as pessoas às vezes esquecem o quão fundamental essa porra é, né? Os caras estão olhando só pra estética, por exemplo, e esquece essa porra. Cara, isso aqui é fundamental, tá? Tem que ter, tem que ter. Eu gosto de muito, muito, muito de adicionar cardio, tanto nos meus treinos quanto nos meus alunos também. Tá? É claro, existe uma forma inteligente de se fazer isso, não é só ficar adicionando coisa solta, tá? Existe uma progressão correta para você fazer, a forma certa de fazer isso. Mas é muito bom, muito bom. O próximo da lista é o seguinte, cara. O conselho mais batido de todos da história desse canal, inclusive, é durma bem. Isso aqui não tem nem o que falar, né? Isso aqui vai pro top tier, não tem nem o que falar. Dormir bem é fundamental, é essencial, é o momento. Pense só, cara, evolutivamente falando, a gente fica 8 horas desligado, um corpo vulnerável para qualquer predador matar a gente. É tão fundamental que se você ficar dias sem dormir, você morre automaticamente. Então, teu cérebro desliga. Tá? Então, cara, isso aqui é fundamental, tá? Durma bem. Por mais que te digam que não precisa, por mais que te digam que, porra, é só tomar uns 2 cafés que resolve, só tomar um Monster branco que já era. Cara, não, não, tá? Durma, durma, porra. O mínimo, o básico do básico do básico. O que nos leva ao próximo da lista, que é o seguinte, cara. Musculação é só pra quem quer ficar gigante. É só pra quem quer ficar bolado. Igual aqui, ó, esse aqui. Esse aqui parece o Big Ramy, né? Acho que é o Big Ramy mesmo. Mas tá meio IA isso aqui, né? Tá meio feito por IA essa porra. Cara, isso aqui, porra, lixo total, tá? Lixo total. Musculação, e é claro, né? Pô, aí a gente tá falando. Eu espero estar falando com você, que já tomou consciência disso. Tá? Mas musculação, porra, vai meter mais força, vai meter mais funcionalidade se souber fazer bem feito, vai, porra, consumir mais massa muscular, mas não precisa ficar torado, bolado, gigantesco, não, pô. Inclusive, pensando em funcionalidade, isso aqui tá horrendo, tá? Difícil pra caralho. Você não consegue se mexer direito, enfim, aí uma série de outros elementos que eu não acho que vale a pena, inclusive, chegar neste tamanho. É claro, não que eu esteja em vias de negociar chegar ou não neste tamanho, mas, cara, isso aqui eu acho que não. Enfim, voltando à assertiva inicial, né? Pô, musculação é só pra quem quer ficar gigante. Não, nada a ver. Isso aqui, musculação é pra absolutamente todo mundo, tá? O que nos leva ao próximo da lista, que é o seguinte: você não precisa se matar no treino para ser um bom treino. E que você pode treinar mais de boa e não precisa se matar. Cara, isso aqui, eu vou te falar, isso aqui é mais ruim do que bom, tá? Por quê? Instaurar esse pensamento. Ó, na minha vida, cara, na minha vida, uma coisa eu. Não sei se eu descobri, não sei se a palavra certa é eu descobri, mas eu fui percebendo um negócio que a gente precisa ser
um pouco menos da gente, ou um pouco menos do que naturalmente a gente é, para diversas coisas. Porque eu não acho que a vitória em cima das coisas está nos extremos. Talvez a vitória esportiva esteja nos extremos, mas não uma boa vida não está nos extremos. Uma boa vida ela tá em algum lugar aí que não é uma ponta nem a outra. Não é também meio, mas é ali, tá? Um pouco de cada coisa. E, cara, quando você fala pra alguém que treina feito um cara que tá endiabrado, o cara todo treino ele quer morrer, cara, é assim, ó, ele tá disposto a morrer no treino. Você fala pra ele que nem todo treino precisa ser esse sanhaço todo, beleza, aí é ótimo. Porque esse cara naturalmente já é um cara que tá entregando a alma lá. E aí esse cara entrega um pouquinho menos, bom, preserva o cara, ótimo. Agora, se você fala isso pra um cara que tá escamando o treino, aí é pra fuder, né? Aí esse cara vai escamar mais ainda, porque a percepção dele do que é o negócio pra se matar no treino, ele não, é uma percepção baixa. Então, isso aqui vai mais atrapalhar do que ajudar, porque a imensa maioria das pessoas não está configurada aqui. Os caras não estão configurados aqui, os caras não estão se matando e se esforçando. E quando eu digo se matar no treino, não é só para queimar mais calorias, não, terminei ofegante, não, é realmente você entregar o esforço que era para ser entregue, tá? Eu gosto de pensar nisso, que aí a gente consegue configurar isso da forma mais adequada. Então, isso aqui acaba sendo mais ruim do que bom, tá? Se entregue dentro do treino e bora pra cima. O que nos leva ao próximo da lista, que é o seguinte: basta você suar que você queima gordura. E que basta você, sei lá, deste conselho que surgem as aberrações dos caras fazendo cardio de blusão pra suar mais, e, cara, pensando que tá perdendo mais gordura. Isso aqui é lixo total, tá? Isso aqui é lixo total. Assim, suor é um mecanismo de autorregulação de temperatura, pô. Tanto que você pode fazer um puta treino, treinaço. E se tá no inverno, não vai uma gota de suor não vai aparecer em você. Tá? E aí você vai dizer que o treino foi ruim? Não, quem fala isso é um retardado. O cara não sabe o básico do básico. Ou então, você fez um treino lixo, você só aqueceu, você só chegou na academia, mas tá um calor infernal lá. Você já chega suando, quer dizer então que só ir embora que já tá pago? Porra, coisa de maluco, entendeu? Então, nem perca seu tempo pensando nisso. O próximo da lista é o seguinte, cara. Não se deve treinar todo o músculo. Aliás, não se deve treinar o mesmo grupamento muscular mais de uma vez por semana, tá? Então é aí que surgem os treinos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Os caras vão fazendo rotações infinitas para treinar um único músculo por semana e dar um descanso de 7 dias. Isso aqui, cara, é loucura, tá? Isso aqui é lixo total. Isso aqui é lixo total. É claro que a gente sabe pela literatura que volumes equalizados, em tese, têm os mesmos, trazem os mesmos resultados, tá certo? Mas, pensando concretamente, principalmente quando a gente fala de qualidade, e principalmente quando a gente adiciona a variável força e funcionalidade e capacidade física e outras vertentes que vão muito mais além da própria estética em si, porque muito se fala sobre estética, mas quando a gente fala de outros elementos, cara, no mínimo 2 entregas por semana aí já. Talvez 3 você esteja no Prime aí, tá? 3 pontos semanais de estímulo, cara, é foda. Tá bom? É foda. Dois é o. Dois eu gosto muito, tá? Eu confesso que eu tenho gostado mais de 2 até do que de 3, dependendo de como for, de como tiver a distribuição do treino. E de quais foram essas valências trabalhadas também, isso tem que ser levado em consideração. Mas de 2 a 3 estímulos, tá? Um só, porra, tá baixo. O próximo da lista, principalmente quando a gente pensa em desenvolver capacidades que não são só a construção de mais massa muscular. O próximo da lista é o seguinte, cara. Não existe treino certo se a dieta está errada. E, cara, assim, vamos lá. Isso aqui é uma frasezinha de caminhão, né? Frasezinha de para-choque de caminhão. Não existe treino certo quando a dieta está errada. Cara, eu vou dizer que é mais bom do que ruim, tá? Mais bom do que ruim. Porque estimula as pessoas a comerem certo. Ao mesmo tempo que, sei lá, eu deixaria ela bem no neutro mesmo, né? Porque existe sim treino certo quando, mesmo que a dieta esteja errada, mas talvez o resultado que você vai ter vai ser uma bosta. E aí sim, sabe? Então, vou deixar aqui talvez no mais bom do que ruim, porque estimula as pessoas a comerem melhor. Né? Isso é sempre muito bom. O próximo da lista é o seguinte: se doeu, é porque tá funcionando. Isso aqui, cara, é errado em várias formas. Isso aqui, lixo total, tá? Porra, nada a ver. Se doeu é porque tá funcionando? Não. Isso aqui a gente poderia ficar horas e horas falando questão muscular, questão. Como é que chama? Articular e outras tantas questões, cara, que não cabe. Não, tá errado. Tá? Não precisa doer pra funcionar. É isso que eu quero dizer pra você. Não precisa. Não é só porque doeu que funcionou, não. Meu irmão, se você quer doer, quer arder, faz o seguinte: vai na tua academia lá, hoje mesmo. Pode ser hoje, se você quiser.
pra dar esse estímulo bonito aí pra dor, né? Só pra isso que vai ser esse estímulo que eu vou passar pra você aqui. Aí vai lá e faça 100 repetições de voador. 100 repetições de voador. Pega lá. Bota o pack deck, o voador no mínimo. Ou uma carga. É claro, vai ter que ser no mínimo. Pra fazer 100 repetições tem que ser no mínimo. E você vem, pá, mete 100 movimentos. Pá, pá, pá. Irmão, outro dia você não consegue pegar um copo d'água, você não consegue se mexer de tanta dor que você dá. Beleza? Um exemplo que eu te dou prático, que aconteceu comigo, inclusive. Cara, eu tava viajando uma vez, e aí eu tava com uma garrafa d'água. Garrafão de 5 litros. Cheguei no mercado comprar. E tava eu e uns amigos, a gente foi comprar um garrafão de 5 litros de água. E aí ele tem aquelas alças, né? Tem aquelas alças lá com os lugarzinhos pros dedos. Então eu botei lá, fiquei segurando. E a gente foi caminhar. Tipo, fomos no mercado e fomos andar na orla da praia lá e tal. E aí eu fiquei, porra, fiquei fazendo rosca usando de altera a porra do negócio, né? Então tava eu lá, pá, pá. Bicho, eu devo ter feito o quê? Umas 50 repetições pra cada lado. Eu lembro que ia trocando, assim, porque eu tava entediado. Meu irmão, no outro dia tava. O braço tava impossível. O bíceps tava impossível de contrair. Quer dizer que foi um bom estímulo? Não, foi um estímulo bosta, um estímulo lixo que eu fiz ali. De otário mesmo, tá? Aprender a largar a mão do seu. O próximo da lista é o seguinte, cara. Não se pode comer carbo à noite. Esse aí é um conselho que assola muita gente. O cara entra na academia, o cara não pode comer carbo à noite. Carbo à noite. E eu sempre quando eu comento disso aí, eu acho engraçado uma coisa. Que de fato, cara, assim, faz sentido quando você pensa só meio que assim num mecanismo, num negócio mais transcendental, não transcendental, mas um negócio mais abstrato, assim, faz sentido pela lógica real, né? Pensa só, porra, eu deveria comer os alimentos para transformá-los em energia e usá-los, né? Pô, de noite, eu vou dormir, né? Então se eu como um alimento, na hora que ele estaria pronto como energia para usar, eu tô dormindo. E aí ele vai se acumular. Na teoria, essa lógica funciona. Na prática, porra, não vou dizer que não tem nada a ver com qualquer outra, mas é que o fluxo de energia, nada transcendental, não é nada abstrato, é concreto, né? Fluxo de energia mesmo, de corpo transformando alimento em estoque de energia e tudo mais. Ele é contínuo, cara, acontece o dia todo, né? Então, ao mesmo tempo quando você acorda, né, você está gastando energia do que você comeu no dia anterior. Então, é por isso que na prática, né, quando você olha a fundo, você sai só do mecanicismo e olha para a prática, você vê que isso aqui não funciona tão bem. E aí, principalmente quando se trata de carbo, né, cara? Eu boto como mais ruim do que bom, tá? Eu não boto como lixo, lixo, lixo total, porque muitas vezes pode fazer com que a pessoa queira, sei lá, cara, sei lá. Isso aqui é um dos dois aqui, um dos dois. E, cara, não vale nem a pena de gastar nem meio segundo pensando nisso, na verdade, né? Pô, gastar meio segundo pensando nisso, pra quê? Se vai estar aqui, definitivamente você não deve seguir. Então, cara, aqui a gente tem, ó, no gabarito. A gente tem o gabarito, hein? E, rapaziada, na minha concepção, isso aqui é o gabarito, hein? Inclusive, quero ver com você, que deixa nos comentários, cara, se você mudaria alguma coisa dessa lista aqui, tá? Contei se você mudaria alguma coisa dessa nossa lista hoje, meu querido. Se você gostou deste vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que a gente solta por aqui. E também, cara, assista este vídeo que está aparecendo aqui na sua tela, meu irmão, porque esse vídeo aqui tá pica também, tem tudo a ver com o que nós falamos hoje. Então é isso aí, tamo junto, meu parceiro, e até a próxima.